veio a frustração, mas depois, né, aquele sentimento, bola pra frente e tal. Daqui a pouco eu vou mostrar a matéria pra gente analisar taticamente a partida, as escolhas do Ceni, o comportamento individual dos atletas, mas é fato, num jogo como esse, que é um estilo de final, né? Uma partida que ou você define ela ou você vai estar fora. A postura do Bahia foi muito aquém do que todo mundo esperava, né? Desde o começo, Ju, o que surpreendeu. Fluminense amassou o Bahia. Amassou o Bahia e a gente nota em vários detalhes. Duelos individuais, o Fluminense ganhou a maioria. E os rebotes ofensivos, né? Quando o Fluminense vai à frente, que alça na área, e o Bahia tira, o time do Fluminense pegava o rebote. Isso uma vez, duas vezes, três. Você vai sufocando atrás, o Bahia não conseguiu sair. Qual é o ponto forte do Bahia que todos os times sabem? Tem um jogo de trás construído, elaborado em bom nível. O Fluminense pressionou, o Bahia perdeu essa condição, o Everton não apareceu, o Jean não apareceu, o Acevedo foi mal também. E o Bahia também não tinha as válvulas de escape. Quando você é muito pressionado, você tem as transições, né, a bola longa para os jogadores de velocidade na frente. Não tinha Ademir, não tinha Puga, o Michel Araújo não é um velocista, o William José não tem velocidade. Tinha uma escapada só com o Kaique. Ele fez uma manobra boa, que foi esse lance. No fim da etapa inicial, ele ameaçou ir no pé do Juba, girou o corpo nas costas, quase faz o gol. Mas o Bahia foi muito abaixo do esperado no comportamental de cada atleta e no conjunto também. Foi uma equipe que cedeu muito espaço, sobreviveu porque jogou num bloco baixo, não é difícil fazer isso. Né? 9 jogadores à frente da grande área, bem arrumados, é difícil entrar. Se você observar, o Ronaldo fez poucas defesas, né? Mas se você passa os 90 minutos sem sair dessa linha, a tendência é você sofrer. O Bahia deu um pênalti aí fortuito, né? Um lance de falta de coordenação ali do Michel, que o braço dele está numa posição que não condiz com o gesto do corpo. Acabou o Fluminense ganhando de brinde o pênalti. Depois um lance de bola parada também, onde o Thiago se movimenta, surpreende, toda a defesa cochila, mas independente dos 2 gols terem sido feitos dessa maneira, o Fluminense foi superior, mereceu vencer o jogo e o Bahia teve uma partida totalmente antagônica ao que pede um jogo decisivo como foi o de ontem. A gente está aqui vendo os vídeos, né? E é incrível. O Bahia fez um primeiro tempo onde o Fluminense teve dificuldade de finalizar de dentro da área. Praticamente não conseguiu fazer isso. Teve esse lance do Thiago Silva, que a bola foi por cima. E somente esse lance, assim, de assustador mesmo. O Fluminense não conseguiu, só teve, assim, o lance de finalizar de fora da área, que aí exigiu defesa do Ronaldo. Isso tinha um significado. Significa que o bloco defensivo do Bahia gerava dificuldade para o Fluminense criar as suas jogadas. A gente via na estratégia do Renato Gaúcho muitas bolas alçadas, muita construção pelas pontas com Kevin Serna e Canóbio, mas eles não conseguiam municiar o Everaldo, que ficava mais no pivô. E aí vieram as finalizações de fora da área, e aí o Ronaldo até trabalhou bem. Agora, o David Duarte estava bem soberano nessa zaga, cortando as bolas aéreas. Eu acho que o que deu uma desmontada no emocional da equipe foi o pênalti. O time do Bahia já estava assim, bastante pressionado ao ser empurrado para trás pelo Fluminense, e tem esse lance aí do Michel Araújo, nitidamente inseguro desde o primeiro tempo, nervoso, errando passes bobos. O Bahia não conseguia, na sua construção desde a defesa, trocar 3 passes. Isso foi relatado pelo Rogério Ceni na coletiva. Então acho que faltou concentração para a equipe, tranquilidade. Não acho que o Bahia se acovardou diante do Fluminense. O Bahia não conseguiu jogar contra o Fluminense. O Bahia foi abafado e não conseguiu mostrar uma reação com relação à estratégia feita pelo Renato Gaúcho. Então, muito mérito do Fluminense também, esses 2 gols, essa classificação. Bom, para mim, assim, não seria muito justo da minha parte chegar aqui e falar, pô, faltou isso, faltou aquilo, mas eu vou trazer a alusão de uma entrevista que o Alex Cabeção, hoje treinador do Operário, ele trouxe uma vez na coletiva, e perguntaram a ele por que os atacantes não estavam fazendo gol. Ele falou, olha, eu treinei a semana toda e essa pergunta tem que ser passada a eles. E eu ontem, atentamente, até para vir aqui no programa, que a gente é um formador de opinião, eu ouvi atentamente tanto o Rogério Ceni quanto o Renato Gaúcho.
E tanto o Nelsinho como o Vitor aqui foram muito felizes. Para mim é muito mais fácil deixar a bola quicando. O Nelsinho falou muito bem, onde o Fluminense teve muito volume de jogo. O Bahia não jogou bem em nenhum momento. E o Vitor completou dizendo que o Fluminense não teve grande chance de jogo. Se parar friamente a analisar, o jogo tecnicamente não foi bom. Existiu um volume muito grande do Fluminense, porém as jogadas de gol pela linha baixa do Bahia, enfim, e está bem no jogo, não houve grandes chances de gol. E as chances de gol tiveram que sair o resultado em gol, foram 2 falhas individuais. No meu modo de ver, a primeira até plausível, até dá para entender um pouquinho que é uma falha de um cara que não está habituado a jogar naquele espaço do campo, mas a segunda é incompreensível, porque se você tem 2 zagueiros na área e o Bahia, nesse momento do jogo, tinha vários jogadores de estatura alta na área, você não pode deixar o cara correr sozinho e cabecear uma bola para o gol, faltando poucos minutos, onde podia gerar sua desclassificação. Então, eu achei que faltou mais atitude do jogador, a palavra é essa, do que tecnicamente o jogo foi ruim, porém eu acho que linha com 7, né? Eu acho que a maior parte, eu acredito também, com certeza, o Rogério Ceni tem a parcela de culpa dele, porque como o próprio Nelsinho falou, nos duelos onde existe a classificação, jogo único, acho que, se eu me engano, não é o primeiro que ele perde, né? Perdeu para o Atlético Nacional aqui, são alguns que ele perde. E como eu falei anteriormente aqui, a gente estava conversando em off, com o volume, e aí já falando um pouquinho da minha parte, que hoje eu sou diretor de futebol, com o volume de investimento que o Bahia tem hoje, você não pode ficar refém de 3 jogadores que não jogam e você ter uma partida tão aquém como foi ontem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas pegando o seu gancho aí, em casa foi o quê? Inter, Nacional, América de Cali, jogos decisivos que o Bahia jogou muito mal ontem contra o Fluminense. Você citou o Rogério Ceni. O Bahia entrou com uma postura muito recuada, né? Parecia que tinha uma vantagem de 3 gols e falou, não, vou deixar aqui o Fluminense vir para cima e jogar no erro do Fluminense, o que não conseguiu. A saída de bola do Bahia ontem muito ruim, não conseguia trocar 2, 3 passes que perdia e voltava a ser recuado pela equipe do Fluminense. Existe a possibilidade disso ter sido uma orientação do Rogério ou faltou a atitude do jogador em campo? O Fluminense foi o causador disso. Se fosse o Confiança, ia ser o contrário. Então, o Bahia ficou atrás porque não conseguiu sair. Ninguém quer sofrer fora de casa 90 minutos. Porque inevitavelmente vai tomar o gol. Vai tomar, Então, o Bahia, o time do Fluminense adiantou a marcação, individualizou, né? Porque quando você marca no campo adversário, ela é individual. E os jogadores do Bahia não souberam suplantar isso daí. Você tem uma alternativa. Fazer sempre a bola longa, agora você tem que brigar pela bola longa e brigar pela segunda bola. As longas que houve, o William José perdeu todas. Embora o Thiago seja mais baixo que ele. Fez uma partida bem horrível. William José. E o Fluminense pegava a segunda bola e voltava. Então, o Bahia ficou asfixiado no seu próprio campo. Sem oportunidade de contra-atacar, porque não tinha velocidade na frente. E o Fluminense sentiu que isso estava dando certo. Cada vez que você toma uma ação coletiva que ela funciona, o time é incentivado a continuar fazendo, né? E o Bahia com muita dificuldade para sair, que é uma característica positiva. O Acevedo, que buscava a bola junto ao Ronaldo, não conseguia dar sequência, os zagueiros também. Jogou mal assim. Juba, que aparece sempre muito bem, né? Juba, que aparece sempre muito bem, foi um jogador também muito apagado, discreto. Acho que individualmente ontem, acho que o David Duarte fez uma excelente partida. Os demais, médio para baixo, mais baixo do que médio. E o torcedor, né, que está querendo o João Paulo, vi alguns falando na falha do Ronaldo. Não, gente, pelo amor de Deus. O Ronaldo não é o melhor goleiro do mundo, mas colocar na conta dele esse gol aí é muito injusto, eu acho. Né? Se pega o pênalti, ninguém fala nada. Não, mas uma bola bem difícil. O Thiago apareceu ali sozinho com uma surpresa. E olha onde a bola foi. Ju, peça aí, por favor, para colocar, antes da cobrança, uma outra imagem, a primeira que pega essa daí, ó. Se você olhar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Bahia contra 2, 3, 4, 5 do Fluminense. Você tem uma superioridade numérica. Isso. Tinha um jogador individual com o Thiago, segundo a entrevista do Rogério.
né? Nessa imagem, ele já se deslocou. O Thiago vai de encontro à bola e faz o que tem que fazer, antecipar. Aí ele ataca a bola. Você pode ter, você pode ter 2 metros. Ele ataca a bola. E eu acho que quem estava com ele era o Jean Lucas, que fica. Ficou na linha. Compôs a linha burocraticamente. Não seguiu. Ele saiu do Jean Lucas. É isso. E a linha ficou mantida. Aí um jogador entra entre o Thiago e o Rezende e também impede o Rezende chegar.